Bem-vindos, gente, a mais um vídeo aí com uma história muito legal para a gente trabalhar em cima dessa história, comentar um pouquinho e usar toda a nossa imaginação e sensibilidade para a evolução e crescimento pessoal de todos nós. Então, essa parábola de hoje, ela vai falar sobre prosperidade, né? O caminho correto para as coisas acontecer, como lidar com o dinheiro. Gente, isso estava há muito tempo já escrito, definidinho aqui na Bíblia, e a gente às vezes passa sem entender, sem saber, né? Porque interpretação é uma coisa complicada. Muitas pessoas elas se apegam de uma forma que outras pessoas explicam, outras pessoas se frustram com certas interpretações, ou às vezes a gente fica magoado, chateado, né, por ter tantas regras para aprender, sendo que poderia ser mais fácil, né? Então a intenção dessa parábola aqui sobre prosperidade é ajudar. Então vamos pensar, escutar direitinho juntos, né? Vamos ver se faz sentido? Eu não tô falando de religião, não tô falando de nada. Então abra seu coração e sua mente e vamos prestar atenção, porque essa história é muito legal mesmo, de verdade. Eu adoro essa história. Desapega de barulho, tanto daqui quanto daí. Coloca seu foninho de ouvido. Esse é um formato novo de vídeo que eu tô fazendo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então é isso. Então a parábola chama O Rico Insensato. Havia um homem muito rico que possuía muitas terras, centenas de escravos que trabalhavam dentro das terras dele. Ele tinha muita plantação, né, de trigo, era muito bem preparados, né, os campos que ele tinha, os escravos que cuidava, toda a cultura de centeio, cevada, ervilha. Ele tinha vinhedos que se estendia pelas planícies, né, pastos, gente, e rebanhos que se multiplicavam até as montanhas. Ele era muito rico. Ele era um fazendeiro extremamente rico, né, naquela época. E cada vez o homem se enriquecia mais, né? Exportava os produtos para outros países. Os mercadores, né, da região sempre estavam lá, né, comprando. Era muito rico, gente, sabe? Ele era muito bom em negócio. O rico fazendeiro, ele havia mandado construir grandes depósitos para ele colocar as colheitas dele, né? Mas os celeiros, embora muito grandes, já eram insuficientes para armazenar os frutos dos campos de cultura dele. Então um dia ele pensou, poxa, tá pequeno, né? Vamos aumentar isso aí. Então ele contratou os melhores profissionais da época e mandou construir gigantes celeiros, sabe? Coisas assim extraordinárias. Ele ficou mega satisfeito, né? Finalmente ele construiu uma coisa adequada à quantidade de produto que ele tinha, que ele armazenava. E agora ele estava tranquilo, né? Porque o celeiro estava enorme e nele caberia a produção aí dos seus campos. Aí, gente, num belo dia, aí nessa noite aí de celebração, ele falou pro pessoal, né, pros servos dele, pro pessoal que construiu, para todo mundo, pros amigos, falou assim: agora eu poderei viver tranquilo por muitos anos, os celeiros podem armazenar tudo que eu preciso, não vou precisar aumentar tão cedo, agora realmente eu posso viver sossegado, pensar somente na exportação dos produtos. E quando ele foi dormir à noite, né, antes dele se deitar, ao invés dele agradecer a Deus, a espiritualidade, seja o que for, né, ele agradeceu a ele mesmo, né? Ó alma, tens o depósito muitas riquezas, por muitos e muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. E pronto, e deitou, né? Muito orgulhoso da fortuna que ele tinha. Confundido com corpo e alma, tão grande era a sua ignorância das coisas espirituais que ele deitou sem um pensamento para Deus, né? Sem um pensamento de gratidão, pensando nesse lado espiritual. Ele só ficava pensando que ele poderia, daquele dia em diante, viver sem preocupações, pois teria riquezas acumuladas por muitos anos. Assim pensava o rico, né? Só que Deus pensa de outra maneira, né? A gente precisa entender sobre a espiritualidade, que ele fala muito sobre esse contexto. O rico pensava que era inteligente, mas Deus achava que ele era simplesmente um homem sem juízo.
E nessa mesma noite, após a inauguração dos celeiros e os pensamentos de orgulho do rico, Deus disse: insensato, esta noite tua alma será chamada. E o que tanto juntaste servirá para quê, né? E sem que ninguém soubesse, como nem a hora, nem nada, o rico morreu, sem um gemido, sem uma prece no seu leito luxuoso. Seus planos de tranquilidade para o futuro foram inúteis. Ele não sabia que o futuro pertence somente a Deus. De nada lhe valeram os celeiros recheados de frutos e cereais. Inútil foi juntar tanta riqueza, sem nunca haver pensado em Deus, nem nas necessidades do próximo. Morreu sem fé, sem humildade no coração. Suas riquezas de nada valeriam a pátria espiritual, porque ele nunca as utilizou para o bem dos outros. O que tem valor na eternidade, ele não possuía, porque nunca havia juntado, o tesouro no céu, mas somente na terra. Assim é aquele, Jesus fala na parábola, que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Então, olha que analogia, que história fantástica. A gente que gosta tanto de falar de prosperidade, que acredita que a gente tem que ser próspero nos nossos pensamentos, nas nossas condutas, que é assim mesmo, com pensamentos positivos, que a gente realmente atrai o que quer, a nossa nova realidade. É muito importante que a gente tenha fé, amor, a gente evolua o nosso lado espiritual tanto quanto o nosso lado próspero, positivo, A gente fala muito de Ho'oponopono. Não acho que isso aqui está levando para uma conotação religiosa, nem nada do tipo. Se você está entendendo desse jeito, você entendeu completamente errado. Aí agora Jesus vai explicar, Vou continuar. Aí Jesus fala, Você entendeu a história do rico insensato? Ele era um homem avarento, só pensava em juntar riquezas materiais, só se preocupava em aumentar a sua fortuna, nunca pensou que pudesse ser chamado para a eternidade repentinamente. É que ele só confiava no dinheiro, não pensava em Deus, nem na vida futura, nem nas necessidades dos pobres, dos escravos de sua fazenda. O poder que governa o mundo está nas mãos de Deus, mas ele pensava que estava na força só do dinheiro dele, que resultou nessa insensatez de grande falta de juízo. A morte o colheu de repente e seu espírito penetrou no mundo invisível das piores condições, cego e sem luz. Sabe por quê? Porque ele nunca se preparou espiritualmente para a existência do além. Porque não havia bondade no coração dele, ele não possuía fé em Deus e nem conhecia as leis da vida superior. Triste o destino dele, não é? Que a história do rico sem juízo e avarento mostre aos nossos corações, desde agora, aquilo que Jesus ensinou ao povo quando contou essa parábola. É preciso evitar toda a avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância das coisas que possui. Que a gente aprenda a ser rico com Deus e há de ser, só que sem a avareza. Que você cultive a caridade em lugar das riquezas ilimitadas. Olha como é importante, eu vou dar uma brecha aqui, A gente pode ser rico, assim, infinitamente, Mas a gente precisa ter a caridade ali junto. Não adianta a gente ser rico e não prestar caridade, não doar e não ajudar. Mesmo aquelas pessoas que a gente... Tem gente que acha, se nasceu assim, tem que ser assim, porque tá aprendendo uma lição. O seu papel que tem mais dinheiro, que tem mais entendimento e inteligência, é ajudar. Exerça a caridade, porque, gente, sem fraternidade e caridade a gente morre e, de novo, a gente não volta, a gente vai para um lugar pior. Então, busque se enriquecer de conhecimentos das leis divinas, ou seja, a gente precisa evoluir e estudar as leis divinas, porque todo mundo aqui está buscando evolução espiritual. Calma aí, gente, como eu falei, isso aqui é o nosso podcast da vida real, que eu faço em casa para vocês com muito amor, e o Gabriel acaba participando. Então, assim, você praticará a vontade de Deus agora e mais tarde, quando você crescer, Então, a gente faz isso do jeitinho certo, que já Jesus lá atrás, e realmente ele viveu, gente, procure, porque tem provas para todos os lados. Se você não acredita, Jesus viveu de verdade, ele existe de verdade, e ele deixou muita coisa legal pra gente, que vale a pena estudar.
Que você seja rico, muito rico mesmo, de fé, humildade, amor fraterno. Olha isso, amor fraterno, esperança, espírito de serviço e de pureza. Essas são as riquezas de Deus que valem neste mundo e no mundo futuro. Então é importante, né, aqui e na eternidade, é importante que a gente, além das riquezas materiais, a gente se preencha das riquezas espirituais. Porque se essas duas não estiverem alinhadas, não adianta você querer fazer Ho'oponopono para ser rico. Porque daí você vai morrer e aí? Me fala. Entendeu? Então a gente tem que continuar estudando. Não adianta ficar pedindo céus e rios aí, sendo que a nossa fé tá abalada, a gente não acredita em nada, a gente não se apega numa força maior, a gente não tem conexão com... As religiões, elas são importantes, sim, elas são muito importantes, cada um na sua. Tem pessoas que têm uma religião específica, tem pessoas que não têm, que estuda de tudo. Não importa o que você gosta, o que você acredita, mas é importante a gente ter uma mentoria espiritual, alguém que nos ajude a mostrar, como essa parábola mostra, né? Como que existem caminhos bons e ruins, e a gente aplicar isso na nossa vida, porque todos aqui está em construção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que na verdade eu não sei se você conhece um pouquinho de Bíblia, um pouquinho, né? Tem gente que acha que Bíblia é uma coisa setorizada a alguma religião. Eu não acho isso, mas é uma parábola bíblica que chama, né, a parábola do rico insensato, que ela é muito legal e eu acho que tudo depende da forma que é falada. Eu tô tentando falar de uma forma simples porque tem que fazer sentido, eu acho que tem que fazer sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, escreve aí embaixo, deixa sugestão, um recado aqui, deixa sua sugestão de Ho'oponopono se você quer alguma específica. Eu tenho uma lista de muita coisa que vocês pedem e tudo vai ser atendido no tempo que eu conseguir, obviamente. Continuem deixando aí se tá gostando, se não tá. Tem gente que deu opções para mim fazer salmos, então eu também estou incluindo. Estou fazendo essa nova versão aqui de vídeo com essas parábolas e eu vou continuar fazendo porque realmente eu tenho certeza que isso vai fazer sentido na vida de algumas pessoas. E mais sugestões vocês deixem aí, porque com certeza eu vou ler. E é isso, gente. Muita, muita, muita luz. Beijo, beijo no coração de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.